Primeiro, eu quero falar para você que eu tenho 67 anos de idade, já tive o privilégio de falar para outros auditórios, iguais, maiores ou menores, e eu aprendi uma coisa muito importante, quero dar uma dica aqui para o Moacir, para o Luciano, porque a gente foi soberbamente iluminado por eles. É o seguinte, quando você estiver falando para um grupo assim, e alguém começar a olhar demais no relógio, é porque está gostando muito e está achando que o tempo está passando muito depressa. Mas se de tudo começar a mexer demais na cadeira, é porque está gostando mais ainda, está arrumando um jeito melhor de sentar, poder prestar mais atenção. Mas, se levantar e sair, é porque gostou mais do que todo mundo, foi buscar a gente lá fora para poder ouvir também. Então, eu estou bem à vontade aqui, tá bom? Mas, na verdade, eu quero usar algumas figuras bem breves para dar o meu testemunho sobre o que esse momento significa, não só para essa cidade, para esse estado, para essa nação e para o mundo, num momento muito importante da nossa história, da história do mundo. Um momento em que toda a humanidade está revendo seus valores, mas, acima de tudo, está questionando o propósito do seu progresso e do seu desenvolvimento. Porque nada mais frustrante do que você alcançar progresso, desenvolvimento, riqueza e não entender o propósito disso. E quem sabe Santa Catarina não é um estado que foi levantado para ajudar não só o nosso país, mas para ajudar o mundo inteiro a entender propósito, e não apenas capacidade, conquista, meta, desempenho e tantas outras coisas. Curiosamente, Santa Catarina se tornou hoje, talvez você não saiba, o endereço com o maior número de habitantes acima dos 60 anos de idade. Então, Santa Catarina está se tornando a maior concentração de idosos bem-sucedidos, com maior perspectiva de vida e com maior quantidade de recurso acumulado. Então, Santa Catarina está se tornando o endereço dos idosos que vão durar mais tempo ainda e com mais recursos e condições de fazer transformação. Só que talvez você não saiba que o Brasil tem se tornado no mundo exatamente porque a velhice no Brasil está sendo caracterizada pela solidão. O Brasil se tornou hoje a maior concentração de dementes no planeta. Então, é a maior concentração de idosos com demência no mundo. E o Brasil é hoje a maior velocidade de envelhecimento de uma história, da história de uma nação em toda a humanidade. O Brasil está envelhecendo em 20 anos o que a França levou 200. Mas, curiosamente, o Brasil também é uma das maiores velocidades de queda na taxa de natalidade. Então, o Brasil está combinando um envelhecimento prolongado, cujo Santa Catarina é um expoente, mas também está sendo caracterizado por uma queda muito rápida na sua taxa de natalidade. Isso quer dizer que a perspectiva da velhice solitária no Brasil ainda aumenta. O Brasil, a partir do ano 2035, ele começa a decrescer na sua taxa de crescimento. Então, o Brasil entra em encolhimento a partir de 2035. E a partir de 2030, o Brasil já é majoritariamente acima de 60 anos e minoritariamente até 30 anos. O Brasil é a maior taxa de ansiedade no mundo. É o país com o maior índice de ansiedade no mundo. E, recentemente, o Brasil foi identificado como a maior concentração de burnout na população jovem empreendedora no planeta. Os empreendedores, os executivos do Brasil, na faixa entre 40 anos, são a maior taxa de burnout. Um país com todas as riquezas que nós temos, que está desenvolvendo ansiedade, colapso emocional na juventude, envelhecimento solitário associado à demência. Por que será isso? Porque, sem perceber, a gente foi investindo em desempenho, sem investir em cultura. A gente não entendeu o valor daquilo que é a nossa prosperidade, o nosso enriquecimento.
porque a gente foi acreditando que era só realizar e fazer. Eu queria chamar a atenção para isso. Quando você qualifica uma pessoa apenas na sua capacidade, no seu desempenho, você qualificou um escravo. Mas quando você agrega ao seu desempenho valor, sensibilidade, responsabilidade, você formou um filho. Você gerou um processo e não um resultado. Qualificar desempenho garante o resultado. Mas só a comunicação dos valores garante a continuidade dos processos. Você sabia que 75% dos nossos jovens querem morar fora? 75% dos jovens brasileiros querem morar fora. E sabe por que eles querem morar fora? Pelos mesmos motivos que isso acontecia no Egito, na Babilônia, e em toda a época onde um império prevalecia sobre os outros. Roma. Por que eles querem morar fora? Para garantir boa comida, boa moradia, bons carros, boas roupas, boa qualidade de vida. Só que eles não percebem que, ao fazer opção por se garantir através do seu trabalho, eles vão perder a sua voz. Eles vão ter direito de vez, mas não vão ter mais autoridade de voz. Eles vão ser pessoas com boas práticas, mas sem nenhuma cultura de valor, sem nenhuma sensibilidade relacional e sem nenhuma perspectiva de responsabilidade, apenas direito. Boa parte dos nossos jovens que estão optando por morar fora estão se tornando escravos, porque tem vez, mas não tem voz. A maioria dos países desenvolvidos hoje oferece visto de permanência para os nossos jovens, em menos de 15 dias. Sabe por quê? Porque eles querem mão de obra qualificada para tomar conta dos velhos desde que ficaram solitários. Isso não é teoria. Eu estou trabalhando nisso há 20 anos e tenho 67 anos hoje. E tenho o privilégio de estar aqui na terra dos meus netos, da Valentina, do Pedro e da Catarina, filhos do Renan e da Lídia. Tenho 4 filhas, um filho, tenho 12 netos e 2 bisnetos. Se eu tivesse que escolher uma das minhas filhas para dizer assim, qual das suas filhas parece a Catarina? Sem dúvida alguma, eu tenho uma que é a cara da Pocahontas, tanto que foi morar no Amazonas. Tem outra que talvez ela seja a Esther dos tempos bíblicos. Bela, mas questionadora. Que é a Isabel. Quem sabe por isso a filha dela mais nova chama Esther. Mas a Lídia é a Catarina. Uma nobreza, uma beleza, uma leveza, uma singularidade, mais uma pessoa inconformada com a injustiça, com a dominação, com a usura e com a exploração das pessoas. E eu creio que é isso que esse Estado representa para o nosso país. Talvez você que mora aqui não tenha se percebido, mas Santa Catarina é um dos estados que menos conviveu com a escravatura no Brasil. Você não tem imagens da escravatura. E a escravatura é uma realidade recente. Quem é da minha idade conviveu com pessoas que conviveram com o tempo escravo. São menos de 150 anos. Isso ainda está na mente do nosso país. Pessoas que ainda estão trabalhando para comprar o direito da liberdade e não para assumir a responsabilidade de traduzir a liberdade. Eu creio que essa é a contribuição da Catarina. Uma menina de 18 anos que resolveu não ceder. Que resolveu não vender sua competência, sua beleza. Resolveu não negociar sua nobreza, mas resolveu ser uma transgressora
daquilo que poderia representar opressão, escravidão, opróbrio e usura. Sabe como é que começa um processo de escravatura? Primeiro, as nações dominadoras, elas vão lá e escravizam os selvagens, aqueles que não têm dono, que ninguém vai se dar por eles. Quando esgota o estoque dos selvagens, quem são os selvagens nos dias de hoje? Aqueles que, se não se tornassem escravos, iam morrer de qualquer jeito. Mas quando você termina o estoque dos selvagens, você entra no estoque dos eiros, os que têm alguma atividade, os que representam algum benefício, alguma prestação de serviço. Essa foi a segunda leva, por exemplo, da escravatura em todo o continente africano. Primeiro, os nativos que não pertenciam a ninguém. Era um favor escravizá-los. Depois, a escravatura que atendia algum tipo de interesse, uma prestação de serviço. Mas sabe quem eram os últimos escravos? Aqueles que os próprios pais vendiam, porque entendiam que estavam fazendo um bom negócio. Primeira leva de imigrantes que foi embora do Brasil, nossos jovens, tinham que ir, porque senão iam morrer de qualquer jeito. A segunda onda foram os eiros, que foram receber um pouco mais pelo serviço prestado. Mas a última onda de escravos que estão sendo sequestrados no nosso país, os próprios pais estão vendendo, porque entenderam que isso é um bom negócio. E com isso a gente não percebe que nós estamos negociando nossa liberdade, nossa cultura e a nossa integridade. Por isso eu estou aqui hoje para fazer um apelo a Santa Catarina, ao Estado. Porque esse Estado tem a sublime responsabilidade de ajudar o nosso país a não ser vencido por uma mentalidade escrava. Porque aqui ainda há nobreza. Aqui ainda há sensibilidade. Porque a primeira onda de colonos que veio para cá não veio para ser um eiro, um brasileiro, que ia exercer alguma atividade e, quando se desse bem, não teria compromisso nenhum com a terra. Exploradores. Não, os colonos de Santa Catarina tinham uma outra perspectiva. Eles trouxeram para cá suas famílias. Não eram latifundiários. Eles estavam pensando em criar uma cultura para as próximas gerações. E isso permanece. Talvez por isso, lá no seu inconsciente, eles queriam evocar alguém que representasse família, representasse história, representasse esperança, mas, acima de tudo, representasse transgressão. E é isso que esse Estado representa. Pessoas que querem transgredir, não querem se conformar. Porque quando a gente não entende a força de um espírito responsável, transgressor, nós vamos sofrer o dano dos delinquentes. Ou os delinquentes tímidos, porque timidez é uma delinquência. Porque é a omissão de quem não quer assumir a responsabilidade, sabendo o que pode ser feito. Mas ele opta por si, para sua comodidade, para a defesa de si mesmo. Ou a delinquência dos tiranos, dos opressores, que, não querendo assumir a responsabilidade, como fizeram os tímidos, usurpam do direito e escravizam. E esse país, o nosso Brasil, tem sofrido. A delinquência dos tímidos que não querem assumir a responsabilidade. E ainda pousam de bem comportados. Fazem o resto todo pensar que a culpa é de alguém, mas a responsabilidade não é deles. Ou então, nós vamos continuar sofrendo a usura, a usurpação daqueles que se qualificaram. E porque se qualificaram, julgam que têm mais direito. Mas não é esse o país que nós sonhamos para os nossos filhos. Eu quero terminar meu testemunho te contando uma história bem breve, a minha história. E por que eu estou aqui? No ano que eu ia fazer 23 anos de idade, era julho de 1980.
Eu tinha acabado de receber meu diploma em janeiro de 1980. Fui um formando precoce. Terminei a faculdade com 22 anos. A tão sonhada engenharia. Sou engenheiro civil. Abri minha construtora. Já trabalhava com meu pai, empreendendo, fazendo lá o que a gente dava conta. Mas eu também tinha uma fé que queimava o meu coração. E eu vivia esse dilema entre ser um homem responsável, compromissado, profissional, engajado, mas também não abdicar da minha sensibilidade, da minha espiritualidade. Talvez o drama da Catarina. Como ser príncipe, como ser nobre, mas ao mesmo tempo não perder sua sensibilidade das coisas invisíveis, espirituais e eternas. Foi por isso que, com 15 anos de idade, meu dilema foi: vou fazer teologia para ser um sacerdote ou vou fazer engenharia para transformar o mundo e não ver um buraco, ver uma ponte, não ver uma montanha, ver um túnel, não ver uma distância, ver uma estrada. Era isso. Mas eu queria um mundo transformado, mas ao mesmo tempo sensível para as coisas espirituais. Com 15 anos de idade, fui conversar com meu pai. Pai, estou num dilema. Faço engenharia ou vou para o seminário? E meu pai olhou para mim e falou assim: meu filho, o que você resolver, eu te apoio. Não é o que eu queria escutar. Eu falei: pai, queria que o senhor resolvesse por mim. Mas aí eu fiz uma conta de engenheiro. Se eu fizer engenharia, eu consigo fazer teologia. Se eu fizer teologia, eu nunca mais faço engenharia. E eu acho que esse era também o espírito da Catarina. Seja homem, assuma a sua responsabilidade, não espiritualize a sua humanidade, mas encarne a sua espiritualidade. Falei: então eu vou encontrar uma forma de encarnar minha espiritualidade e depois vou desenvolver a espiritualidade para ser a melhor encarnação dela. E foi assim que foi. Resultado? 1980. A gente era um grupo de jovens, engenheiros, médicos, em 10. E a gente resolveu fazer uma viagem. Montamos uma banda, a banda Sal da Terra. E a gente acreditava e a gente pagava para viajar. Tudo que a gente fazia na engenharia, na medicina. E a nossa primeira viagem, proclamando esperança para esse país, sabe quando era isso? 1980. Auge do governo militar. E a gente não era rebelde, a gente não era nada. Era só um grupo de jovens amando esse país, acreditando que isso aqui podia ser uma nação de gente livre, gente amada, gente feliz e gente empreendedora. Viemos pelo Sul, nossa primeira viagem, nunca tinha visto Santa Catarina. E quando a gente já estava voltando, parei em Florianópolis. Meu escritório estava aberto, tinha 6 meses. Fui para um orelhão, Moacir, e liguei para meu pai. E as moedinhas caindo. Meu pai falou: o que foi, meu filho? Era uma sexta-feira, 4 horas da tarde. Falei: pai, estou em Santa Catarina, Florianópolis. E foi daí. Falei: daí, pai, tem um negócio aqui diferente que eu nunca vi em lugar nenhum nesse país. Fiz um silêncio, falei: o que você está pensando? Falei: pai, eu estou achando que você pode fechar meu escritório, vender tudo, que eu não vou voltar para casa. Eu achei que eu não ia voltar para casa. Isso era julho de 1980. Mas eu tinha que voltar. Eu tinha que me construir. Eu tinha que entender melhor a nossa história, o nosso país. Hoje, eu tenho casa em Santa Catarina. Talvez você não saiba, eu não sou estrangeiro. Eu sou membro da Associação de Moradores Jurerê Internacional. A minha mensalidade da AGIM é em débito automático, eu não quero ficar atrasado. Meu genro é vice-presidente. Ele é o vice ainda?
Hoje eu estou profetizando que ele é o presidente e eu sei que o presidente não vai ficar ofendido. Mas é aqui que a gente quer ver e eu estou vendo as coisas acontecerem. E agora a minha neta chama Catarina. Ela é a própria encarnação daquilo que um dia eu não sabia explicar no meu coração, em 1980. E aí, o meu apelo, quando a gente começou a conversar sobre essas coisas, não vamos fazer um evento. Sabe por quê a gente está aqui falando tanto, Moacir, Luciano, eu? É porque isso é uma demanda reprimida. Isso é uma represa com água acumulada. O próximo já vai dar para ser mais tranquilo. Mas o nosso empenho aqui é que não fosse um encontro qualquer, mas fosse o primeiro encontro dessa essência catarina. Para que aqui desse estado, para o Brasil e para o mundo, viesse esse legado de coragem e de sabedoria. A coragem de quem não negligenciou sua responsabilidade, a pretexto da sua timidez ou incapacidade, mas resolveu assumir com ousadia o desafio da transgressão. Sabedoria, porque não há sabedoria sem afeto. Não há sabedoria sem compromisso com o outro, sem a sensibilidade de perceber o diferente. Coragem para não retroceder. Sabedoria para não atropelar. Então é isso, que esse seja o nosso legado, Catarina. Que a gente não tenha a delinquência de não assumir a responsabilidade, mas a coragem de ser responsável. Com a sensibilidade e a graça de fazer isso de forma afetiva, respeitosa e sensível, sabendo reconhecer o outro. Por isso, eu vou terminar minha fala convidando você que já tem o livro a abrir lá no hino, que eu não conhecia em 1980. Mas agora eu poderia cantá-la a plenos pulmões. Eu não sabia que esse era o hino que estava borbulhando no meu coração. Eu não sabia que eu já era Catarina. Antes da Catarina ser a própria materialidade disso. E aí diz assim, não mais diferença. Queria que você lesse a estrofe 3. Não mais diferenças de sangues e raças. Esse estado é a própria declaração de que o Brasil não pode continuar sendo aquilo que estão tentando fazer a gente ser e que nós nunca fomos vocacionados a ser. Uma terra de inimigos, de pessoas que se odeiam, que escolhem um lado, que preconizam suas diferenças para falar das suas crises, que usam o direito para revelar suas carências e suas ambições, a pretexto de uma coisa que a gente sabe que não é verdade. E aí aqui diz, não mais diferenças de sangues e raças, não mais regalias sem termo, fatais. A força está toda do povo nas massas. Irmãos somos todos, e todos iguais. Da liberdade adorada, no deslumbrante clarão, banha o povo a fronte ousada e avigora o coração. O povo que é grande, mas não vingativo, que nunca a justiça e o direito calcou, com flores e festas, deu vida ao cativo. Com festas e flores, o trono esmagou, quebra-se a algema do escravo. E nessa grande nação, é cada homem um bravo, cada bravo um cidadão. E eu creio que esse Estado tem a vocação de entregar para esse país uma coisa essencial na cultura, que é cidadania. A responsabilidade que nós temos uns com os outros. E não tem lugar melhor para falar sobre cidadania
do que Jurerê Internacional. Porque é inexplicável. Talvez vocês saibam que Jurerê Internacional é um dos endereços mais improváveis do planeta. Como é que tanto recurso, tanta riqueza, tanto poder pode conviver sem muros? Com as portas da frente acessíveis até ao estrangeiro. E esse é um apelo que eu faço. Que isso não seja apenas uma coisa que instigue a curiosidade de todos. Mas quem sabe, isso não pode ser um dia a cultura do nosso país. Eu queria terminar fazendo um presente. Porque que esse encontro aqui pudesse ser isso. O primeiro encontro de traduzir o invisível em visível. Como é que nós podemos usar esse encontro aqui, que vão ter outros, e eu acho que agora essa conversa foi só começada, nós podemos ter subencontros, quem sabe a gente não pode ter resenhas menores, da agora até o próximo encontro, e a gente ir falando sobre isso, como é que nós podemos aprimorar e aprofundar essa vocação, essa consciência. Eu sou filho de joalheiro, cresci no meio de canetas e relógios. Aprendi uma coisa importante sobre relógio. É melhor um relógio quebrado do que um relógio que adianta ou que atrasa. Porque um relógio quebrado, pelo menos, marca a hora certa 2 vezes por dia. O adiantado e o atrasado não marca a hora certa nunca. Aprendi com meu pai. E com a caneta eu aprendi que é um pequeno instrumento, mas que, na sua inquietude, pode ser a ferramenta necessária para transformar o que é invisível em visível. E eu, na época que eu morei lá no Reino Unido, eu gosto muito de caneta, fico procurando, eu encontrei uma caneta que ela não tem valor comercial, porque ela foi uma caneta comemorativa, mas ela é comemorativa da própria fábrica, que é a Waterman, que é uma caneta francesa, de boa qualidade, e eles resolveram fazer uma caneta comemorativa celebrando o aniversário de Van Gogh. Eu não preciso dizer que talvez Van Gogh tenha sido um catarino, um inconformado, alguém que preferiu perder a orelha do que perder a dignidade. Alguém que cortou a si mesmo para falar assim, doido fico, mas não alieno. E essa inquietude, essa transgressão do Van Gogh está expressada nisso, e essa caneta comemora os 100 anos de Van Gogh, 1890 até 1990. Como eu disse, não tem valor comercial, mas para mim tem valor afetivo, porque está comigo já fazem quase 20 anos. E eu queria honrar uma pessoa aqui, que foi essa caneta na mão de Deus, para reviver entre nós o espírito Catarina. Como eu sei que ele gosta, e ele vai ter muito trabalho daqui para frente para autografar mais e mais edições, é sua, Moacir. Esse Catarino meio Van Gogh, esse Van Gogh meio Catarino aqui entre nós, esse artista, esse homem inquieto, transgressor, e que Deus continue te dando energia. Eu sei tanto que é difícil ser mulher de um homem desse, mas daqui para frente agora você tem o telefone da Lana, qualquer coisa você liga para ela e vocês duas se consolam, tá bom? Eu vesti um terno azul marinho escuro, blazer, vim para cá. A Lana falou assim, bem, Santa Catarina, Florianópolis, Itália, vai estar todo mundo à vontade. E a paleta lá vai ser bege. Como é que você vai pôr um paletó escuro? Eu falei, eu vou. Porque lá no fundo do meu coração eu sabia que eu ia encontrar um cara aqui que, com certeza, nós dois ia estar de blazer escuro. E era eu e o Moacir. Aí, feitas as formalidades, nós dois já, tiramos a bata, estamos bem. Valeu. Obrigado. E eu queria também honrar, fica aqui, eu queria honrar a vida do Renan e do Dado, porque que eles pudessem encarnar aqui entre nós. Vem cá. Isso. Jovens que preferiram assumir a responsabilidade. E jovens que não estão vendendo a sua liberdade. Jovens que não estão precificando o seu futuro.
que, em lugar de garantir um futuro, resolveram ser a viva encarnação do seu eterno. Os escravos correm atrás de garantir o futuro. Os filhos assumem o solene compromisso de ser a viva encarnação do seu eterno. Então, aqui, 2 amigos, 2 irmãos e 2 filhos que resolveram aqui, na sua própria terra, honrar sua história e transformar seu legado, sua capacidade, sua competência. E são homens competentes, cada um na sua área, que estão entregando para nós esse momento através da empresa. Então, para mim, é muita honra. Eu estou aqui como presidente do Instituto Total. Aquela bandinha lá de trás foi evoluindo, onde a gente trabalha com várias instituições de transformação social, continua atuando como engenheiro, mas a gente também tem o privilégio de assinar essa reedição como Instituto Total, que é um instituto focado em transformação social. E vocês vão ter notícias nossas, porque o Instituto Total está trabalhando em parceria com a associação aqui, né, Jurerê Internacional, e eu posso falar, né, sobre isso, que a gente está fazendo um trabalho aqui nessa área específica do Brasil, no sentido de conscientizar a nossa população mais idosa de que maneira os nossos velhos podem continuar vivos, ativos, entregando suas virtudes e seu conhecimento nessa relação intergeracional. Então, eu queria terminar com essa imagem. 2 velhos e 2 jovens. É isso. Eu queria terminar com essa imagem, porque é isso. Nós queremos que o Brasil não seja o Brasil de jovens forasteiros e nem de velhos solitários, mas que nós podemos trazer esse encontro multigeracional, gerando cultura, transformação e esperança para o nosso país. Muito obrigado. Velha, parabéns, parabéns. Agora, 10 para você, mas velho é ruim, não. Fazer o quê? É o que a gente é. Não, mas é o seguinte, eu queria só fazer uma última intervenção. Eu esqueci de fazer um registro ao dado que viabilizou o Paraíso, que é sobrinho de um querido amigo meu, grande jornalista, Cláudio Pires Paraíso, e que é uma das vozes da liberdade da imprensa de Santa Catarina, que realizou esse trabalho aí, viabilizou a exposição. Também gostaria de deixar aqui, finalmente, como um fruto, uma semente de um fruto importante, deixar uma espécie de apelo, não vou desafio porque não seria muito educativo, mas deixar aqui um apelo veemente à doutora Luciane Garcês, que transforme essa exposição maravilhosa num livro. Inclusive, se for o caso, eu estou aí como parceiro para levar um secretário de Educação para que essa obra circule nas escolas públicas de Santa Catarina. É uma contribuição extraordinária. Isso não é difícil de acontecer, porque a vice-governadora, quando me convidou para conversar com ela sobre a exposição, eu senti que ela está muito sensibilizada com esse projeto de redescobrir Santa Catarina. Então, a senhora está com esse meu apelo pessoal, conte comigo para qualquer projeto na vice-governança, na Secretaria de Comunicação, Secretaria de Educação, professor Eurício Amador, meu amigo pessoal, porque a senhora tem uma contribuição riquíssima, é mais um capítulo na história de Santa Catarina, depois dessa exposição maravilhosa. Além disso, eu fiz essa sugestão lá na pequena palestra, lá no Museu de Arte, que a senhora examinasse junto com o governo, com a Fundação Catarinense de Cultura, se for o caso, eu vou falar com a presidente Terezinha, para transformar essa exposição, claro que não integralmente, uma exposição itinerante, levar para Joinville, para Laje, para Criciúma, Itajaí, para todo o município grande de Santa Catarina. Isso não é difícil, porque eu tenho na minha casa uma obra, não é esnobação não, do famoso, o líder o criador do impressionismo francês, que é o Monet, certo? Que eu descobri por acaso numa viagem dessa minha na Europa, na França. E quando um amigo meu vai lá em casa, você tem um Monet original em casa, o impressionismo, Impressão Sol Nascente é o nome da obra. Eu digo, tenho. E aí você vai ver, é uma cópia em tela. Então, ela parece realmente, à distância, parece uma obra. Então, essas obras de arte que a senhora tem lá, valiosíssima, caríssima, né? Sobre Santa Catarina de Alexandria, transforma em cópia, pede autorização, transfere em cópia e faz essa exposição circular pelos principais municípios de Santa Catarina. A senhora vai prestar um serviço extraordinariamente rico, histórico, aqui no nosso estado. E eu queria encerrar mesmo, agradecendo aí
a todos aí pela presença, especialmente das mulheres, e sem antes destacar que Santa Catarina, além de todos os grandes índices, primeira em muitas coisas, ela é também ela é o estado onde a primeira mulher desembargadora do Brasil foi de Santa Catarina. A primeira mulher presidente do Tribunal de Justiça foi de Santa Catarina. A primeira mulher presidente do Tribunal Regional Eleitoral foi de Santa Catarina. A primeira delegada de polícia foi de Santa Catarina. E aí, se vocês precisarem, eu tenho uma lista aqui de 20 ou 30 nomes que no Brasil a liderança foi da mulher catarinense. Por isso que esse evento aqui é um evento importantíssimo. Eu queria agradecer ao Renan de coração, ao Paulo e a todos os que vocês haviam dado, a todos que viabilizaram, especialmente a presença dos amigos. Eu estou aqui como trabalho assim de voluntário, mas com o coração aberto, empolgado, entusiasmo, porque eu estou seguro de que é o início de uma grande jornada de Jurerê Internacional. Um abraço a todos e obrigado. Bom, como residente, morador, eu tenho essa liberdade, estou totalmente em casa e à vontade aqui. É o seguinte, fazer um apelo. Se todos que estão aqui presentes ficaram até agora e entenderam a importância do que está sendo conversado aqui, se a gente efetivamente celebrou aqui o primeiro encontro da essência catarina, que nós queremos continuar esse assunto, nós queremos aprofundar esse assunto, nós queremos levar essa conversa para as nossas entidades de classe, Associação Comercial, Industrial, Clube de Diretores Lojistas, Rotary Club, Lions Club, ou seja, levar essa conversa, essa discussão para o bem do nosso país, para o bem do Estado. Se tem alguém aqui, representante de classe, de alguma instituição, nós estamos totalmente prontos para cooperar, para ajudar, para investir nesse diálogo. Até o nosso próximo encontro, fazer outras rodas de conversa para o bem dessa cidade, para o bem desse país, né, e para o bem das nações. Esse é um endereço para onde muitas pessoas vão afluir e que a gente vai encontrar aqui condições favoráveis de falar sobre responsabilidade e coragem, sobre coragem e sensibilidade, sobre responsabilidade, sabedoria, trazer isso mesmo como uma cultura. Não é uma invocação religiosa, não é uma celebração apenas histórica do passado, mas é algo presente e relevante para as cidades, para essa nação principalmente. Então, se você concorda com isso, a gente vai tomar a liberdade de voltar a falar com você, você vai receber mensagem, você não vai receber florzinha, bom dia, não. E se você receber, denuncia, tá bom? Mas a gente quer ter uma linha de comunicação séria com os representantes aqui. E se você quer levar essa conversa lá para a sua empresa, para a sua diretoria, para o seu ambiente de trabalho, fala aqui com o Renan, com o Dado, e a gente está pronto a seguir nesse assunto, tá ok?